Olá, o Vertical SA de hoje é especial. Nós estamos na sede do Império, o Império de massas, biscoitos e muitas histórias. Esta é a sede da fábrica Fortaleza, o coração do grupo M. Dias Branco, o maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil. E para nos apresentar esse império, o presidente dele, o industrial Ivens Dias Branco. Acompanhe a gente nessa visita. Eu sou Jocélio Leal e o Vertical SA está no ar. A empresa cearense M. Dias Branco é líder nacional no mercado de massas e biscoitos. Possui 11 indústrias e 23 centros de distribuição no país. Apenas de janeiro a setembro de 2009, a empresa gerou uma receita bruta de 2,11 bilhões de reais. O coração do comando está na fábrica Fortaleza, a maior e a pioneira. A unidade emprega 3.000 pessoas e ocupa uma área de cerca de 600 mil metros quadrados, no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Das quase 540 mil toneladas produzidas pela companhia em 2008, a fábrica Fortaleza respondeu por 38% da produção de biscoitos e 17,6% da produção de massas. Nada melhor do que conhecer a alma de um negócio do que, primeiro, conhecer a sua história. Por isso, eu combinei com o seu Ivens a gente começar essa visita aqui pelo Centro Histórico. Vamos lá, seu Ivens? Ok, é um prazer, Jocélio. Pois vamos lá. Vamos lá. Aqui fica uma tela da primeira sede, o que é isso aqui? Isso aqui, quando eu iniciei, quando eu passei, digamos, a ser sócio do meu pai, isso era uma unidade, isso aqui é uma pintura, como vocês veem. Sim. Então, era isso que estava aqui. Mas depois tem uma fotografia ali que se pode ver em fotografia. E aqui nós fizemos, aqui, de uma maneira sintetizada, a história do meu pai, né? O seu Manuel. Que iniciou, chegou aqui ao Brasil em 26, em Belém, tem a história dele toda. Aliás, ele veio para o Brasil meio por acaso. O senhor me dizia que ele queria ir para os Estados Unidos. Exatamente. Porque após a Primeira Guerra Mundial, Portugal passou a atravessar crises muito grandes, porque é um país de uma economia sempre mais pobre do que... Na época, mais ainda, né? Mais ainda. E a Europa toda entrou, os países que entraram no cenário da guerra, eles entraram em dificuldades econômicas financeiras. Então, todas as atividades em Portugal passaram assim a ser muito prejudicadas. Os pais do meu pai e meus avós eram agricultores. Tinham uma propriedade agrícola, lá chamam quinta, né? E viviam de venda de produtos agrícolas. Era um pequeno porte? Era pequeno porte, porque em Portugal nada você tem de grande porte. Tem território pequeno. Território pequeno. E eles viviam disso. E quando, com as dificuldades todas, meu pai com 16 anos de idade foi instado a ir procurar um emprego. Então ele se deslocou da cidadezinha deles, ou melhor, uma vilazinha, que era a Vila Angeja, para ir para Lisboa para conseguir um emprego. O primeiro emprego dele foi numa loja de ferragens. E trabalhou lá nessa loja de ferragens de 16 anos até 21 anos, 5 anos. Um amigo dele, balconista como ele, então deslocou-se para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, aí começou aquele boom de desenvolvimento americano. Porque os americanos aproveitaram aquele momento da crise na Europa, levaram os grandes técnicos, franceses, ingleses, alemães, levaram-nos todos para os Estados Unidos, e a mão de obra mais simples, eles iam buscar Espanha, Portugal, Itália, essa coisa toda. E um amigo do meu pai, então, imigrou para os Estados Unidos. Ele foi compondo esse perfil aí, mão de obra mais simples. Mais simples. Que a Embaixada Americana mesmo procurava mão de obra. É diferente de hoje, que não entra mais ninguém, né? Mas naquela altura eles precisavam de mão de obra, que foi o boom americano. E esse amigo dele começou a escrever para ele, dizendo que os Estados Unidos era uma coisa fantástica, que estava ganhando dinheiro como nunca ganhou na vida. Mandou uma cartinha para ele, ele ficou seduzido. Que ele fosse para os Estados Unidos. E o papai ficou logo todo interessado em ir para os Estados Unidos. Se inscreveu na Embaixada Americana para ir para os Estados Unidos. Mas antes de emigrar, foi despedir-se dos pais, ficar lá para o norte, né? Quando foi despedir dos pais, os pais disseram, pai principalmente, disse, olha, eu acho que você tem razão em deixar Portugal, procurar, digamos, um outro país, porque aqui as coisas estão muito difíceis, nós sabemos, as nossas dificuldades são grandes, mas eu queria lhe pedir uma coisa, em vez de você ir para os Estados Unidos,
você vai para um país tão grande quanto os Estados Unidos, que naquele tempo as proporções não eram, claro. era no começo do século passado, tão grande quanto os Estados Unidos, e com a vantagem de falar o nosso idioma, os costumes são idênticos aos nossos, e há um adicional, há um filho de um amigo meu que mora aqui pertinho, numa cidadezinha vizinha, que está em Niterói. Lá no Rio de Janeiro. Esse no Rio de Janeiro. Pronto. Esse amigo, esse filho desse amigo meu irá lhe ajudar. E papai então modificou o plano deles. Então tá certo, eu vou para o Brasil. Comprou uma passagem, foi no navio que ia buscar borracha, navio misto. Coincidentemente, nesse navio misto, ele encontra-se com um cidadão a bordo, cidadão nessa altura já era sessentão. Ele é um jovenzinho de 21 anos, encontra com esse sessentão e depois começaram a conversar a bordo dessa coisa toda. E esse cidadão era dono de uma loja de ferragens em Belém. Que, aliás, o sobrenome, até o sobrenome do Ciro Ferreira Gomes. Era Ferreira Gomes? É, Ferreira Gomes. Mas coincidência. Coincidência. Então, de muita conversa, esse cidadão o convence a não ir para o Rio e para Belém com ele. Aí o papai disse, mas eu tenho que descer em Recife, tenho que continuar para Belém, como é que eu faço? Não, eu trato de tudo. Realmente tratou de tudo e foi para Belém. Passou um ano em Belém, apanhou uma gripe terrível. Uma gripe, né? Foi. O tempo lá não ajudou muito. Não ajudou, ele não conhecia o clima. O clima de lá. E aí o médico teve receio que pudesse a coisa enveredar para um caminho mais perigoso. Você sabe que se a pessoa ficasse tuberculoso naquele tempo, claro, não tinha cura. Aí o médico disse, olha, você terá que deixar Belém. Depois de um ano de tratamento e ele sem melhorar, você vai ter que ir para um lugar que você se cure. Aí o papai perguntou para o médico, doutor, e que lugar é esse? Você vai para o Ceará, vai para Guaramiranga, que é o melhor lugar para você se curar dessa parte respiratória. Então tudo começou em Guaramiranga, a relação com o Ceará. O papai veio para tratamento, tratou-se em Guaramiranga, começou lá. Depois disse, não vou mais sair do Ceará não. Se deu tão bem, aí conseguiu um emprego aí numa empresa que exportava algodão, né? Porque aqui nós tivemos a época áurea do algodão. A gente pode ir caminhando e vamos continuar ouvindo essa história, que a gente vai seguindo aí conforme as imagens também. Aquela pintura que vocês viram lá, que era isso. Isso em 1953. Foi quando eu entrei. Que pode chamar de uma padaria? Que valeu... Era uma padaria que... O senhor atendia aqui no balcão? Como era? Era garoto? Como Não, é que eu entrei com 19 anos. Entrei com 19 anos. Eu aqui era, por exemplo, tinha padaria e já ensaiava a fabricação de alguns produtos, mas era semi-artesanal. Sei. Não era, depois que eu entrei foi que eu mudei a conotação. Porque quando eu entrei foi até, posso dizer, que por acaso. Por acaso? Foi. É mesmo? Não era natural naquela época que o filho fosse já... Não, porque eu estava... Papai era sócio, tinha 2 irmãos sócios dele. Eram 3. E eles tinham padarias e o papai tinha um escritório de representação também. Esses irmãos eram mais novos? Eram mais novos. Ele veio primeiro, depois atraiu os irmãos. Aí ele iniciou lá em Cedro, onde eu nasci. Em Cedro. Passou lá 8 anos em Cedro. Por causa da estrada de ferro, certamente, né? Também. Porque era um entreposto comercial, estrada de ferro. Aí eles tinham contato com os comerciantes que vinham algodão, essa coisa toda, e dali estava sempre esse negócio todo, era a base dele. Isso lá em 1927, que ele chegou lá. Em 36 foi que ele veio para Fortaleza, porque morreram os 2 primeiros filhos, e ele sentiu que a precariedade na parte de saúde, essa coisa toda, era muito difícil. E ele então resolveu vir para Fortaleza, foi quando se instalou aqui, deixou o negócio na mão de terceiros, posteriormente vendeu e aqui instalou a padaria Imperial, que foi a primeira padaria dele, e depois mandou vir mais 2 irmãos de Portugal, montou outras padarias, conseguiu uma representação de farinha de trigo, né? Nesse tempo o Ceará não tinha moinhos. E ele então vendia, quer dizer, usava para ele e vendia para os outros também, né? Começou por aí, ele com os irmãos começaram a desenvolver os negócios. Mas quando foi em 1953, eles tiveram um desentendimento. Exatamente nesse ano aqui. Foi, quando eu entrei. Aí houve uma cisão. Nessa cisão, que a coisa foi, fica, sai e tal, essa coisa toda que às vezes acontece quando os sócios começam a família a crescer e tal, chega a um certo ponto. E aí nessa cisão foi que ele convidou-me para trabalhar com ele. Eu não tinha esse pensamento que eu via, pensava outra coisa realmente. Eu pensava seguir uma outra profissão. Aí ele sentiu a minha reticência assim no começo, aí foi que ele disse, olha, eu sei que há outras carreiras têm maior projeção, que a carreira nossa, que é o nosso dia a dia é um dia simples,
Mas no comércio, papai nunca falava negócio de indústria, era comércio. Ele sempre foi comerciante, mas no comércio, desde que a pessoa, quando ele me viu ficar reticente, desde que a pessoa tenha capacidade de trabalho e que tenha inteligência, tem muita possibilidade de vencer na vida. Porque ele me viu assim reticente. Aí eu achei que subliminarmente ele conseguiu empurrar uma mensagem. Dizia assim, se você não tiver capacidade de trabalho, eu não for inteligente, não aceito o desafio. E jovem costuma pegar corda, né? Pegar desafio, aceitar. Ele inteligente, ele foi para fazer. Aí está certo, eu vou trabalhar com você. Aí comecei a trabalhar com ele em 53. Aí comecei a mudar, assim, já tinha outra concepção, ele já era capitalizado nessa altura. Aí comecei a alavancar as coisas de uma maneira mais moderna, de uma maneira diferente. Que a gente pode ver aqui na evolução das imagens, né? Olha, quando eu entrei, em 53 era isso. Depois, em 55 já era isso, já tinha feito uma reforma. Em 66 já era isso, entendeu? Aqui, então, em 74, olha, já tinha com a casa do pai do Luciano. Aqui é o João Cordeiro. João Cordeiro, 74. Em 78 já tinha comprado a casa do Couto, já era isso. Daqui para cá ficou o hotel e daqui para lá ficou a parte da primeira fábrica. E hoje transformou-se num hotel. Que saiu em 85, mas a arquitetura, na verdade, a localização não mudou, evidentemente, né? E aqui a gente está vendo aqui o canteiro dessa fábrica em que a gente está agora, na BR-116, né? Já quando começamos aqui, foi quando começamos o canteiro, começamos a trabalhar aqui. Eu, como não entendia nada do ramo, comecei a fazer alguns cursos. Viajava, alguns amigos de viagem, um curso que eu fiz, sou esse aí. Isso em 54, ó. Sim. Dessas pessoas todas aqui, o último que morreu foi o ano passado, o Mário. Mário Oliveira, sim, dono de uma padaria, Luciana. Mário de Oliveira Brandão, né? Esse mesmo. Foi o último que faleceu. O restante todo é falecido, só estou eu até quando Deus quiser. Então, está aí. Então veio... Vários cursos que o senhor fez ao longo... O senhor foi se qualificando, quer dizer. Pois é, exatamente, para poder ir entendendo da coisa. A propósito disso, aproveitando que o senhor falou disso, o senhor fala em se qualificar. Em que medida hoje, quando o grupo já é tão grande, em que medida pesa o seu feeling, o seu sentimento, aquele empirismo tão salutar e a questão científica, de pesquisa, não é? O negócio ficou muito grande. Como é que o senhor dosa isso? Como é que o senhor coloca o seu feeling nisso? Eu acho que hoje isso é uma coisa que é essencial, é você ter essa evolução tecnológica e preparar as pessoas, preparar o seu quadro de colaboradores para todos terem as melhores aptidões possíveis. Porque eu acho que o grande elo de ligação entre a força do trabalho e o capital é o homem estar preparado. É você preparar o homem ser bem qualificado. Isso nós somos muito sensíveis a isso. Sempre fomos e sempre procuramos ter quadro de gente bem treinada, bem experiente, induzimos a fazerem cursos. Viu? Procuramos valorizar essa mão de obra. Tanto que eu acho que a grande solução do Brasil vai ser você pensar no nível médio. Pensar nos técnicos, operacionais, essas coisas. O senhor tem dificuldade de contratar gente aqui na fábrica nesse nível? O senhor sente isso? Nós não, porque nós estamos formando a nossa mão de obra. Nós formamos a nossa mão de obra, mas quando você chega, pega no mercado, você não encontra. Nós temos boa mão de obra, mas formada. Quer dizer, o senhor tem que trazer e formar aqui dentro. Formar aqui dentro. Porque você não encontra no mercado. Isso é um dado. Você hoje tem dificuldade de encontrar bons ferramenteiros, bons soldadores, isso em uma gama de negócios variados, bons soldadores, em todos os sentidos assim, técnicos profissionais, sem qualquer dificuldade. No próximo bloco, conheça as ideias e as máquinas que fizeram a Fábrica Fortaleza.